Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o livro de Atos é a história da igreja. Alguns brincam que o livro de Atos, na verdade, é o quinto evangelho. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam a história de Jesus. E o livro de Atos relata a história do início da igreja evangélica, da igreja cristã. Então, ele acaba sendo um relato também evangélico. Por isso, às vezes é chamado de o quinto evangelho. No livro de Atos, capítulo 2, nós temos alguns fatos interessantes acontecendo. O livro de Atos, capítulo 2, ele é dividido em três partes. Nos versos de 1 a 13, ele vai registrar a descida do Espírito Santo. Nos versos de 14 até o verso de número 31, ele vai registrar o sermão de Pedro, que é a defesa teológica do que estava acontecendo. E nos versos de 42 a 47, ele registra como a descida do Espírito Santo interferiu na comunidade cristã do primeiro século. E é interessante vermos que os versos de 1 a 13, quando diz a respeito da descida do Espírito Santo, Lucas diz que eles estavam todos reunidos num só lugar, orando, quando de repente desceu do céu como fogo, línguas estranhas. E eles começaram a falar, e as pessoas que estavam do lado de fora começaram a entender, a ouvir na sua própria língua, no seu próprio idioma. Quando esse fato acontece, aqui a gente pode dizer que pode ter ocorrido dois fenômenos. O primeiro fenômeno é a glossolalia, que é falar línguas estranhas, línguas estáticas, línguas que para a gente não tem significado, que a gente diz que são línguas de anjos. E dá essa ideia porque diz que desceram línguas como de fogo. Mas também dá a ideia de que aconteceu uma xenolalia. Xenolalia é quando as pessoas entendem nos seus idiomas. É um fenômeno de falar outro idioma sem ter estudado. E é interessante que os judeus que estavam ali, eles ficaram atônitos e disseram: uai, quem está falando isso? Não são esses galileus incultos e iletrados que estão falando e nós nos entendemos o nosso próprio idioma? Deus sempre se faz entender no idioma do seu coração. Por isso, precisava haver aquele fenômeno. As línguas de fogo era uma evidência de que algo sobrenatural estava acontecendo. E cada um entender no seu próprio idioma era uma necessidade para que tudo fosse inteligível. E aí alguns atônitos diziam: mas não são galileus iletrados, como é que eles falam? Mas tinha um grupo de zombeteiros que diziam: tá, é bêbado, isso é cachaça. Tá vendo que eles não sabem falar isso? Mas primeiro, era às 9 horas da manhã, e segundo, o cachaceiro bêbado, ele não fala outros idiomas, ele fala até algumas coisas enroladas, mas outros idiomas jamais. Então, essas duas teses são jogadas por água abaixo. Mas quando Pedro vai fazer o seu sermão, a partir do verso 14, ele começa dizendo: olha, irmãos judeus, esses homens não estão bêbados, é apenas 9 horas da manhã. Isso que está acontecendo é o cumprimento da profecia do livro de Joel. O livro de Joel dizia que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre jovens e velhos. Os jovens teriam visões, os velhos teriam visões, os jovens sonharão, e o Espírito seria derramado até sobre escravos e servos. E é isso que está acontecendo. E aí então Pedro prega o seu sermão, e lá dos versos de 42 a 47 diz que aqueles que criam se mantinham unidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. E diz que a igreja crescia e contava com a simpatia de todo o povo. Havia sinais e prodígios, e os discípulos, vendendo os seus bens e posses, distribuíam entre eles à medida em que alguém tinha necessidade. O Espírito Santo, ele causa furor, ele é um ato miraculoso, mas ele produz mudança de vida. Que esse Espírito Santo que habita em nós, que somos cristãos, possa estar dia a dia mudando as nossas vidas, para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Fiquem em paz. Amanhã o Lucas estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Fique com Deus.